Olá pessoal, bom dia. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês o devocional de hoje, do 4x4. Nós estamos aí na jornada da leitura anual da Bíblia e hoje a gente vai estar finalizando o livro de Esdras e iniciando o livro de Neemias. Como foi falado nos últimos devocionais, aqui nós encontramos uma situação em que o povo retorna do exílio, onde eles estavam cativos na Babilônia. Eles estão retornando para casa, para a cidade deles, cidade de origem, e eles retornam com a missão de reconstruir os muros de Israel, reconstrução do templo. E aqui conta a história de Esdras e conta a história também de Neemias, que são dois personagens extremamente significantes nessa jornada aqui da reconstrução dos muros de Jerusalém e da reconstrução do templo de Deus. É muito importante esses capítulos em que mostra que homens que tinham a confiança do rei, de um rei que não era o rei de Jerusalém, um rei que mantinha o povo cativo com eles. Esse rei, que é o rei Artaxerxes, rei da Pérsia, ele dá toda a autoridade, ele mune de todo o que o povo precisava para retornar e reconstruir o muro. Ele ainda escreve uma carta, entrega na mão de Esdras, para que nenhuma das outras cidades que eram dominadas pela Pérsia impedisse o povo de Israel de fazer aquela reconstrução. Ele dá mure de prata, de ouro, dá a eles mantimento, dá tudo que eles precisavam, tanto para a jornada deles, para a viagem, como também para a reconstrução do templo e dos muros de Israel. É tão precioso ver como que quando um povo ele contagia as pessoas através de Deus, através dos feitos do Senhor, até aqueles que não confiam em Deus, aqueles que não têm um compromisso com Deus, eles se envolvem, de uma forma a beneficiar, a reconhecer que aquele Deus em qual o povo de Israel servia era realmente um Deus de poder, um Deus maravilhoso. Então aqui a gente encontra uma situação em que Esdras, ele passa por um momento de abatimento muito forte. E também nós vamos falar sobre a mesma situação que ocorre com Neemias. Eram homens fiéis a Deus, homens que se destacaram lá no exílio, que destacaram no momento de cativo do povo de Israel, pela posição que eles ocuparam diante do rei. Eles eram homens que mostraram para o rei que realmente havia uma presença diferente na vida deles, o qual eles ganharam a confiança do rei da Pérsia, do rei Artaxerxes. E aqui, no momento da dificuldade, no momento do sofrimento, eles também se sentem muito abatidos, se sentem cansados, se sentem desanimados. E aqui acontece uma situação lá no capítulo 9 de Esdras, no versículo 3, em que Esdras faz o seguinte: quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, e arranquei os meus cabelos da cabeça e da barba, e sentei-me estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. Eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. E então, à hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e os mantos rasgados, caí de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor meu Deus, e orei. Aqui é do versículo 3 do capítulo 9 de Esdras até o versículo 6. Aqui mostra o momento em que Esdras olha para a situação do povo, uma situação de pecado, uma situação de distanciamento do Senhor, em que ele se envolve com práticas que Esdras sabia que estava entristecendo o coração de Deus. Ele fica tão abatido naquele momento, ele sofre tanto que ele senta no chão e começa a chorar, a se descabelar, Aqui fala que ele arranca os cabelos, ele arranca a barba, ele rasga sua roupa, ele fica muito, naquele momento ele fica muito abatido. Mas aqui tem um ponto que eu quero que a gente nos apegue a esse ponto. Então, a hora do sacrifício da tarde, saí do meu abatimento. E aqui nós vamos ler também, lá no capítulo 1 de Neemias, onde que Neemias fala, no versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei,
Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus do céu. E então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus de grande, temível e fiel aliança, misericordioso com os que temem e te amam e obedecem os teus mandamentos. Então, aqui, duas situações em que dois grandes homens, dois servos fiéis do Senhor, olham a situação que está à sua volta, a situação de sofrimento de um povo, a situação também de pecado de um povo, e eles se abatem, né? Esdras, com a infidelidade do povo que tinha ido exilado para Israel, e Neemias, sabendo de toda a dificuldade que o povo vivia lá naquele lugar, onde que os muros estavam destruídos, né? Então, os dois aqui passam por um momento de sofrimento, por um momento de abatimento. Mas qual que é a postura deles, né? Eles oram ao Senhor, eles jejuam ao Senhor. E chega um momento que eles levantam, eles sentam, choram, sofrem, mas chega um momento que eles fazem? Eles se levantam e saem do abatimento. Então, o que isso traz para o meu coração? Que sofrimento, dificuldade, todos nós vamos ter, dias difíceis, dias de aflição, dias de dor, todos nós vamos passar, independente da nossa posição social, independente da nossa crença, independente daquilo que nós temos, daquilo que somos, né? Independente de saúde ou não, todos nós vamos passar por dias difíceis, dias em qual o nosso coração vai ficar abatido, vai ficar desanimado. Mas o que a gente tem que fazer? A gente não pode permanecer no abatimento. Nós precisamos orar e buscar a direção de quem realmente pode nos tirar dessa condição de sofrimento. E confiar em Deus, confiar no Senhor, levantar, né, sacudir nossa poeira, erguer os nossos olhos, nos humilhar diante do Senhor, buscar a presença dEle, buscar a confiança em Deus e sair daquele momento de sofrimento. Todas as situações aqui mostram que esses homens, em um determinado momento, eles tiveram que tomar uma atitude, né? Eles tiveram que levantar, eles tiveram que sair. Deus dá para nós todas as condições que nós precisamos, mas tem uma situação que depende de nós. Levantar e sair daquele momento ali depende de nós. Depende de nós assumirmos a nossa parcela de... Nós precisamos corresponder àquilo que Deus está falando com a gente. Nós precisamos assumir uma parte da nossa cura, uma parte da nossa recuperação. Nós precisamos assumir o nosso papel na nossa vitória. Aquela vitória que Deus já nos deu, que Ele tem para nós. Só que nós precisamos sair do abatimento. Nós precisamos levantar. Nós precisamos, né, limpar, deixar que Deus limpe as lágrimas dos nossos olhos e assumir a nossa vitória. Receber, se posicionar verdadeiramente, porque Deus está aqui conosco. Deus estava com eles. Deus só queria que eles reconhecessem, né, aquilo que eles estavam fazendo, que não estava positivo diante do Senhor. Deus deu para eles todos os recursos, né, um rei que era um rei que estava mantendo o povo escravo, o próprio rei que mantinha o povo escravo, ele deu para eles prata, ouro, deu bois, deu mantimento para que eles fossem aquela caminhada e chegassem lá e reconstruíssem o muro. Mas se eles continuassem chorando, abatidos, sofrendo, aquela obra não ia acontecer. E a obra que Deus quer realizar na nossa vida, ela não vai acontecer enquanto nós ficarmos lamentando e chorando. Nós sofremos sim, porque nós somos de carne, nós somos pessoas humanas, nós sentimos o sofrimento, nós sentimos a dor, mas nós não podemos continuar no lamento. Nós precisamos levantar e assumir e fazer aquilo que Deus nos escolheu para fazer. E é isso que eu trago para nós nessa manhã. Não permaneça abatido. Não permaneça abatido, levante-se e assuma o compromisso que você tem diante do Senhor, assuma a obra que Deus escolheu você para fazer, vá em frente, não permaneça. Se você chorou pela manhã, se você passou a noite chorando, já é na hora da tarde. Aqui fala que quando chegou o momento de fazer, que chegou o momento do sacrifício da tarde, ele se levantou e foi fazer o que ele tinha que fazer. Nós não podemos impedir que o sofrimento chegue na nossa vida, mas nós temos como impedir que ele permaneça, através do poder do nome de Jesus. Então vamos orar?
Muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Muito obrigada por mais essa palavra que renova as nossas forças, que traz ao nosso coração, o qual fala que o Senhor está conosco, que o Senhor vai nos dar a vitória, Pai. Nos ajude a assumir a nossa parte, Deus, nessa vitória, fazer o que cabe a nós fazermos, porque sabemos que a sua parte o Senhor sempre faz, Senhor. Renova as forças de cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, renova as minhas forças nessa manhã, que possamos verdadeiramente confiar no Senhor e levantar e não continuar lamentando, Senhor. Abençoe todos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, se o vídeo, tocou no coração de vocês, se sentem que pode abençoar a vida de outra pessoa, compartilhe o vídeo, faça uma oração nessa manhã, reflita sobre aquilo que Deus tem feito na sua vida, reflita sobre as vitórias que Deus já tem te dado e levante-se, não permaneça no abatimento. Confie no Senhor, em nome de Jesus. Amém.